Olá a todos, a paz do Senhor, irmãos. Como é que estão? Aqui estou bem, na graça do nosso Senhor. Amém? Irmãos, aqui estou mais uma vez para compartilhar convosco este vídeo, que na verdade é um vídeo muito bom, muito abençoado. É um vídeo onde irei falar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Bom, a primeira pergunta é: quem é Jesus Cristo? A segunda pergunta: por que ele morreu de uma forma tão dolorosa, de uma forma tão humilhante, tão desprezível? Porque sabemos nós que Jesus ele não teve uma morte, como pode dizer, uma morte digna de alguém, mas ele morreu na cruz, ele foi pregado numa cruz, e nós vamos saber daqui para frente o porquê disso ter acontecido. Amém? Bom, irmãos, a primeira pergunta é: quem é Jesus Cristo? Essa é a primeira pergunta. Bom, eu respondo essa. Jesus Cristo, meus irmãos, é o Filho de Deus. Deus, quando ele criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas, ele estava juntamente com seu Filho Jesus Cristo. E Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, e depois de ter feito todo o universo, ele fez o homem, fez Adão e a Eva e colocou-lhes no jardim do Éden. Amém, irmãos? E quando Deus colocou o Adão e a Eva, Deus disse a eles: olha, de toda a árvore que está no jardim, vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore não devem tocar nem comer, porque o dia em que vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Amém, meus irmãos? E Adão e a Eva ouviram aquilo que Deus disse a eles. Mas, meus irmãos, o diabo, ele não ficou de braços cruzados. O diabo, ele usou-se da serpente e foi ter uma conversa com a Eva. E ele chegou lá e perguntou a Eva: por que vocês não comem dos frutos que estão naquela árvore? E a Eva explicou o porquê de ela e o Adão, que era o seu esposo, não comiam dos frutos daquela árvore. A Eva explicou à serpente, na verdade que era o próprio diabo, que Deus havia dito a eles que no dia que comerem daquela árvore, dos frutos daquela árvore, eles poderiam morrer. E, irmãos, a serpente ficou ali conversando com a Eva, tentando com que a Eva pudesse cair. Irmãos, a Eva acabou caindo na conversa da serpente. A Eva acabou comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando veio o Adão também, a Eva deu ao Adão e Adão comeu. E a partir daí, meus irmãos, a morte veio para todos nós. Ou seja, o homem passou a morrer desde o dia em que Adão e a Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto que estava no jardim do Éden, onde Deus tinha proibido, tinha dito a eles que não deveriam comer dos frutos daquela árvore, porque no dia que comessem iam morrer. A partir daí, meus irmãos, a morte entrou na humanidade, o homem passou a morrer. Mas, irmãos, como os planos de Deus não podem ser frustrados, Deus, ele, sabendo que o homem estava condenado a morrer eternamente e separado de Deus por causa dos seus pecados, por causa da desobediência de Adão e a Eva, Deus fez uma promessa que ele enviaria o Salvador do mundo, que poderia devolver a ligação que no princípio tinha o homem com Deus. E esse alguém, irmãos, não é nada menos que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, ele veio em carne, ele nasceu
cresceu e com seus 30 anos ele começou aproximadamente 30 anos ele começou o seu ministério aqui na terra. Irmãos, ainda respondi a segunda pergunta. Por que Jesus ele morreu na cruz? Por que Jesus ele teve a morte que teve? Irmãos, Jesus teve a morte que teve. Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos lavar de todos os nossos pecados. Porque o pecado, meus irmãos, nos separa de Deus. O pecado nos distancia da presença de Deus. Então, para nós termos esse acesso a Deus, era necessário que alguém pudesse vir morrer por nós e nos dar a vida eterna, nos dar a salvação. E Jesus Cristo, ele veio em carne e ele veio e deu-nos a vida eterna. Irmãos, no livro de João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Meus irmãos, a salvação é uma coisa gratuita. A salvação não se compra. A salvação, ninguém pode comprar a salvação. A nossa salvação não vem através das boas obras que nós fazemos, não. As boas obras que nós fazemos, irmãos, é uma consequência de uma pessoa transformada, de uma pessoa que tem Deus com ele. Amém? Então, meus irmãos, é isso que eu queria explicar a vocês, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele teve a morte que ele teve para nos salvar. Ele nasceu com um único objetivo, que é salvar o homem da condenação eterna, salvar o homem dos seus pecados. Amém? E a Bíblia diz que todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Amém? E para você aí, meu irmão, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não perca mais tempo. Jesus, ele vai te receber se você fazer a oração de entrega a ele. Amém? É muito simples, meu irmão, entregar a tua vida a Jesus. É só abrir o seu coração, de todo o seu coração, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ele veio em carne, que ele é o único que pode te salvar. Amém? Meu irmão, tu podes orar assim, dizendo: Senhor Jesus Cristo, eu acredito que o Senhor veio em carne. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, nesta hora eu te peço, entra na minha vida, seja o meu Senhor e Salvador. Guia, Senhor Jesus, os meus passos. Guia, Senhor Jesus, os meus caminhos, e que a tua vontade na minha vida seja a única a prevalecer. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, tu podes orar assim, entregando a sua vida a Jesus. E creia que se você orar assim, Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Ele já está na tua vida e a partir de hoje em diante você estará com Ele hoje, amanhã e por toda a sua eternidade. E procure uma igreja mais próxima de si, compre uma Bíblia e medite nela para que tu conheças mais quem é Deus, o que Ele quer que você faça. A Bíblia nos aproxima de Deus, a Bíblia revela a nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, faça isso, adquira uma Bíblia e comece a meditar nela e Deus vai se revelar cada vez mais a você. Amém? Bom, meus irmãos, chegamos ao fim deste vídeo. Então, pediria que escrevesse um comentário, que comentasse o vídeo e deixe um like se o vídeo está bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.